desci em algumas montanhas russas. Na verdade, eu acho que foram 10 ou 12. Eu e André também gosta muito de montanha-russa. Aí teve uma hora que, por causa da contagem, eu acabei não indo com nenhum parente, mas eu fui com um outro brasileiro que estava, né? Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei, como é que é o seu nome? Aí ele falou, Mateus. Ô Mateus. Aí ele falou, boa sorte. Eu falei, não, boa sorte nada. Que Deus abençoe a gente, né? E lá fomos eu e o Mateus, e depois de vez em quando a gente se cruzou no parque. Eu queria dizer uma coisa para vocês, que a possibilidade da gente saber o nome de pessoas é muito importante. Não apenas para a gente se unir durante alguns loopings da vida na montanha-russa, mas a gente poder expressar o quanto carinhosamente a gente respeita a identidade do outro. Então nós vamos fazer uma bagunça santa agora, na Ibage pela manhã. Você precisa saber o nome das pessoas que estão atrás de você. Se você não sabe, na sua frente, como será o nome desse pescoço que eu vejo todo domingo? Ele tem nome, o pescoço. E a gente vai poder agora perguntar e dizer, olha, Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer isso agora, essa bagunça santa? Fica em pé aí e cumprimente a pessoa ao teu lado e atrás. Pergunta o nome dela, vai. Pronto. Perguntou o nome? Abraçou? Pode se assentar agora. Pode se assentar agora. Pode sentar. Eu perguntei agora aqui para Ana, como seria perguntar para um surdo o nome dele? Então eu aprendi, ó, é assim, assim e assim. Qual o seu nome? Pastor, e se ele começar a puxar conversa, o que eu faço? Aí você grita por uma intérprete. Eu faço isso de vez em quando. Mas você tem que ter coragem para fazer isso. Então você chega perto de um irmão surdo aqui e diz assim, né? Ó, sim, perguntar o nome. Ó, só perguntar o nome. Faz aí, vai gente, vai. Pronto, aí vai iniciar um diálogo. Aí você se prepara, porque aí ele vai fazer o nome dele. Você sabe que os nossos irmãos surdos, eles nos identificam por um sinal. O meu sinal, por exemplo, por causa da minha testa aqui, a minha entrada bem avantajada, e a letra M de Marcos, é assim. Então esse é o meu sinal. E é gostoso quando você, no diálogo com eles, ganha um sinal, porque é um símbolo para eles de comunhão. Então imagina, pastor, eu não sabia disso, agora eu quero o meu sinal. Isso aí. Ao final do culto, você venha corajosamente e aí você inicia uma conversa com ele. Eu já sei alguns sinais que dá para a gente, pelo menos, nos aproximarmos. Por exemplo, é tão simples apontar para cima e fazer assim, ó. Significa, Deus abençoe você. Aí ele vai devolver esse sinal, vai fazer assim também, e você faz assim, ó, amém. Vai, faz assim, vai. Apontar e deixar a mão cair. É como se desejasse a bênção de Deus sobre a vida dele. Ontem, 25 surdos se reuniram aqui no Auditório 2 e celebraram ao Senhor. Estou muito feliz por esse ministério presente entre nós, porque exige de cada um de nós também coragem. Coragem para a gente romper a zona de conforto e avançarmos a alguns metros que nós ainda não havíamos percorrido. Nessa manhã nós encerraremos uma série durante esse mês de como começar bem. E os pastores anteriores a mim, que ministraram ao seu coração, eles apontaram para princípios que a gente tem que colocar os olhos e atenção para um 2020 bem sucedido. Mais do que a gente aprender um novo curso, academicamente falando, mais do que prosperarmos financeiramente, crescermos no aprendizado com o Senhor. O tema deste ano para a Ibage é aprendei de mim. Quem disse isso? Jesus disse isso em Mateus 11, aprendam comigo, aprendam de mim. Então durante todo o ano de 2020, nós chamaremos a sua atenção
para você possuir um coração de aprendiz. O coração de aprendiz é aquele coração que absorve, é copo ainda vazio para o Senhor encher, é lousa ainda com espaço para o Senhor escrever. Se você de fato achar que não há nada para aprender com o Senhor, você ficará imaturo. Eu quero crescer. Senhor, ensina-me, disse Moisés no auge dos seus 110 anos. Ensina-me. Então, que tenhamos para Jesus este ano um coração disposto a aprender, porque maturidade não vem com os anos, não é com a idade que se conquista a maturidade espiritual. A maturidade espiritual se conquista com a capacidade de dispormos para Deus um coração pronto para aprender. Então eu quero levá-los para Lucas capítulo 4 e aprendemos a ter coragem com Jesus de Nazaré. Diante dos desafios e embates da vida, não permitirmos que a timidez nos bloqueie, nos pare, mas sermos corajosos, ousados e prontos para corrermos todos os riscos necessários. Lucas capítulo 4, a partir do versículo de número 16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância. Quantos aqui ainda voltam à cidade de sua infância? Levanta a mão aí. Ok, eu também, a minha cidade de infância é Volta Redonda. Então Jesus, ele voltou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Esse texto que Jesus vai citar está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade de Nazaré e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Bendito Deus, fala conosco nessa manhã por meio da Tua palavra, que Teu Espírito agora encontre corações dispostos a crescer, dispostos a aprender. Ministra ao nosso coração, Pai, nos revela a Tua vontade e que pratiquemos aquilo que nós vamos receber de Ti nessa manhã, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Talvez você queira uma dica de um passeio para as próximas férias. Existe lá na China, não lá nessa cidade que tem o coronavírus, tá? Mas existe na China, pode pôr aí, um passeio extraordinário chamado o Monte Huashan. Fala aí, Monte Huashan. Porque se eu errei, vocês erraram também comigo. Digamos que seja Huashan. Esse monte, ele fica a 2.000 metros de altura e é um passeio maravilhoso, irmãos. Tranquilo. Vou mostrar para vocês uma foto de pessoas caminhando, olha lá. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui embaixo é uma passarela de madeira, com tábuas de madeira. E
E lá embaixo, 2.000 metros de altura. E tem uns cabos mentirosos, assim, fixados, tipo para aqueles que escalam, sabe? As montanhas. Cabos fixados que você coloca ali, um cabo, vai andando assim, e olhando para 2.000 metros de altura. E você pagou por isso, esse que é o problema maior, né? E aí de vez em quando tem a troca, né? A troca de cabos. E aí você tira por um tempinho, rapidinho. Nessa hora você fica a 2.000 metros de altura, completamente desprovido de qualquer tipo de segurança. Aí você fixa rapidinho de novo o anel e vai, até chegar naquela montanha. Dá mais um clique aí. Essa aí é a passarela. Você falou misericórdia, né, irmão? Tem vídeos sobre o Monte Huangshan, vídeos de pessoas que foram ousadas. Quando eu estou chamando você para ser corajoso, para correr riscos, tá, eu não estou falando sobre isso, tá bom? Isso aí você tem a decisão de falar, pastor, já era, não vou nem me pagando. E eu concordo, eu também não iria. Embora eu goste de montanha-russa, mas é muito para mim esse passeio. Para mim não iria me divertir coisa nenhuma. Agora, imagine que a nossa vida, ela é o tempo todo um enfrentamento de risco. Digam para mim de coração, o casamento é um risco? Sim ou não? Sim, é um risco, irmãos. É um risco, porque você vai dedicar a alguém todo o seu amor e carinho sem nenhuma certeza de correspondência. Quantos eu e você não ouvimos dizendo, pastor, mas eu amo, mas não me ama de volta. Eu cuido, mas não me cuida de volta. Porque o casamento é um risco. Ele não é de fato um conto de fadas. Casar-se é um risco. Gente, estudar na faculdade é um risco. É um risco estudar, porque o mercado de trabalho nem sempre te absorverá. Não significa que você não deve estudar, claro que deve, mas a gente não pode estudar dizendo, não vai dar tudo certo. Ter filhos é um risco? Ixi, falou irmão, pastor do céu. Claro que ter filhos é um risco. Será que eu serei capaz de cuidar como precisa ser cuidado? Será que meu filho respeitará a minha disciplina, as minhas regras? Irmãos, nós corremos risco o tempo todo. Seguir a Cristo é um risco? Sim, é risco. Por isso Jesus disse, vocês não vêm a mim achando que a coisa vai ser muito fácil, porque eu não vou facilitar para ninguém. Eu postei uma mensagem essa semana no Facebook, e essa mensagem dizia exatamente isso. Jesus nunca facilitou nada para ninguém. A mulher samaritana, ele invadiu a particularidade, expondo para ela que ele conhecia a sua vida afetiva. A mulher que ele defendeu no apedrejamento, ele disse, vai, não peques mais. Ele nunca facilitou. Ao jovem que o procurou com a dúvida de herdar a vida eterna, ele disse, tá bom, beleza, vende tudo que você tem, dá tudo para os pobres e vem me seguir. Ele nunca facilitou para Pedro, você me ama, eu te amo, então cumpra o seu chamado e apacenta as minhas ovelhas. Ele não facilitou para ninguém, nem para Tomé, não seja incrédulo, mas creia. Seguir a Cristo envolve riscos, e eu queria muito nesta manhã demonstrar isso para você, porque a gente quer o tempo todo se proteger dos riscos. A gente quer ter relacionamentos de amizade que não nos ofereça riscos. Você não vai se relacionar com ninguém. A gente quer relacionamentos afetivos que não nos ofereça riscos. Você vai ficar sozinho pro resto da vida. A gente quer de fato nos lançarmos num novo projeto de administração financeira em 2020 e a gente não quer correr riscos. Não tem jeito. Quando você nasceu e deu o primeiro choro na maternidade, você ali iniciou uma trajetória, uma jornada terrena, envolvendo toda a série de riscos. Pastor, eu quero servir a Cristo, mas eu não quero correr riscos. Já era, porque servir implica em corrermos riscos. Amar implica em corrermos riscos. Por isso o Filho de Deus deixou toda a sua glória e correu todos os riscos necessários para, encarnado, nos oferecer o amor eterno. E nós sabemos o que lhe custou. Custou nada mais, nada menos que sua própria vida na cruz.
Então não queremos de maneira alguma que você inicie 2020 tomado por uma timidez que te impeça de viver o sobrenatural. Você terá que correr riscos. Jesus correu todos os riscos por nos amar. Você precisará também deixar a sua zona de conforto, porque ela é muito confortável. A zona de conforto é aquela em que nós não fazemos nada, nos protegemos. Se alguém nos pergunta o nome, a gente diz, olha, para por aqui. Mas e o seu sobrenome? Não, o nome basta, porque a gente não quer se comprometer com ninguém. Se for preciso pagar, mas para não ir ou não se envolver, a gente paga. Nós queremos dizer a vocês que é impossível seguir a Cristo, que correu todos os riscos, e não corrermos riscos também pelo Evangelho. Talvez eu e você percamos alguns amigos, talvez alguns seguidores no Instagram, se formos ousados de dizermos aos céus e à terra que nós somos seguidores de Jesus Nazaré, que nós optamos pela honestidade, que nós queremos a integridade. Talvez nos custe algo se estendermos a mão ao aflito, se socorrermos o abatido, se tirarmos dinheiro para socorrer o necessitado financeiramente. Talvez isso nos custe, mas nós temos que colocar na mente e no coração: não é possível ser filho de Deus sem corrermos riscos. Teremos que correr. Por isso Ele não nos deu um espírito de covardia. O espírito que Ele nos deu é de ousadia, e o Espírito brama dentro de cada um de nós, dizendo: faça, Marcos Davi, reaja, levante-se, fale, porque nós não fomos chamados para a timidez, somos desafiados a viver uma vida de ousadia no Senhor. Então, que bom que essa palavra vem no último domingo de janeiro, porque temos outros 11 meses na expectativa de que a gente pare de se esconder e nos revelemos, nos apresentemos e falemos aquilo que está em nosso coração. E aí eu queria mostrar como é que o Filho de Deus encara isso. Primeiramente, ele nunca abriu mão de uma oportunidade. Jesus, Ele não é oportunista, mas Ele é oportuno. Jesus, Ele vê uma oportunidade e Ele não diz: semana que vem eu vejo. A gente acha que às vezes oportunidades voltam a bater na nossa porta. Você se engana. Muitos personagens bíblicos nos ensinam que o Senhor abre uma porta e se nós não passarmos por ela, ela se fecha e talvez não se abra novamente. Nós já perdemos tantas oportunidades. Mais uma vez estivemos diante de familiares e amigos na noite de Natal. Mais uma vez estivemos diante de familiares e amigos na virada do ano. Era a hora, o Senhor disse: vai, puxa aí uma oração, diga a todo mundo que você é cristão, diga que você ama a Deus, diga que você se importa de fato, diga que você gostaria que eles também tivessem o mesmo amor, e você deixou passar. Talvez alguém até arriscou dizendo: alguém quer falar alguma coisa, e você se calou. Talvez você viu alguém precisando de um socorro e preferiu fechar as mãos. O Senhor Jesus nos apresenta uma vida de riscos por abraçar cada uma das oportunidades. Está lá o nascido, o gerado por descendência em Nazaré. Cresceu aos 30 anos, talvez comprando na venda da esquina. Ele era conhecido como filho do carpinteiro, filho de José e Maria. É um menino doce, um menino simpático, e Jesus inicia seu ministério, regimenta os 12 apóstolos, chama-os para si, e o primeiro lugar que eles dizem é: vamos voltar para Nazaré. E ele passa pela venda: ô dona Maria, como é que está? Está tudo bem. Jesus, como você cresceu, barba comprida, hein menino? Aí ele passou pelo outro e disse: Jesus, quando é que a gente vai tomar aquele café de novo? Eu estou chegando, mas daqui a pouco eu passo aí. Aí o outro disse: Jesus, e o videogame? Vamos voltar a jogar? Passo aí, comprou jogo novo? Passo por aí. E Jesus foi cumprimentando as pessoas que cresceram com ele, ou que ele cresceu com elas. E aí, como de costume, diz o texto bíblico, ele vai na sinagoga. Era costume de Jesus ir à sinagoga. Vou repetir. Isso aqui me daria tanto assunto para dizer a vocês: não deixe de congregar. Porque para Jesus era prazeroso ir à sinagoga, o lugar onde se lia a palavra, se cantava os salmos e adorava o Senhor. Então ele entra como de costume, só que agora ele é rabino, e o chefe da sinagoga sabe que aos rabinos lhes é oferecida a oportunidade de fazer uma leitura da palavra do Antigo Testamento e expor. E Jesus não recusa. Eu cheguei agora, dá oportunidade para outro.
Talvez sábado que vem. Não, Jesus, ele pega a oportunidade. Eu gostaria que vocês entendessem que este será um ano de muitas oportunidades, como sempre o Senhor nos tem dado. De falar ao melhor amigo da empresa, de estreitar mais os nossos laços de amizade, de investir mais na administração financeira, quem sabe. Deus sabe que oportunidades abrirá para cada um de vocês. Mas eu queria te pedir, seja corajoso, não seja tímido, não abra mão das oportunidades. Quantas oportunidades o Senhor abre para nós enquanto estamos de férias, descansando. Você entrou no elevador com aquele que você já sabe até de cor, nunca perguntou o nome. Escuta, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Fernando. Ô, Fernando, eu sou do 51. Prazer. E aí você vai encontrar o Fernando de novo. E aí, Fernando, como é que tá? Ao invés de ficar assim, que dia caloroso, aquele papo furado. E aí, Fernando, como é que tá a família? Opa, a família está bem. Ó, que o seu dia seja uma bênção. E você começa a distribuir graça. E Deus começa a manifestar seu poder através da sua vida. E você se torna um instrumento dele para 2020. Oportunidade. Jesus tinha acabado de chegar. Ele poderia ter dito, estou cansado. Ó, os meus apóstolos, sabe, ele está aí, né? E aí ele se levanta. E ele abre em Isaías 61. Melhor, ele vai cumprir uma profecia. Um dia comum. São em dias comuns que oportunidades sobrenaturais se abrem para cumprimentos proféticos, cumprimento do propósito de Deus. Dia comum, amanhã é segunda-feira. O dia que nos memes todo mundo diz, a gente vai arrastado para o trabalho. Amanhã pode se abrir uma oportunidade extraordinária para você fazer o bem, para você orar por alguém, para você estender a sua mão. Acabou o nosso escolão, veio uma irmã Mísia. Pastor, e aí, o que a gente pode fazer pelo povo do Espírito Santo? Eu falei, já me pegou ali de calça curta, né? Como diz. Eu falei, não sei, irmã Mísia. Olha, vamos começar pelo menos a tentar ajudar a primeira igreja batista que você disse lá no Cachoeira Itapemirim ter sido invadida pelas águas. Eu falei, ok, vou entrar em contato com o pastor de lá e ver de que forma a IBAGE pode ser útil. É isso. Nem sempre, talvez as oportunidades sejam tão perceptíveis, então a gente as abre. Zona de conforto, isso é boa para você. Para mais ninguém ao seu derredor. E nem para o nosso Deus dos céus. Confortável, sem se comprometer com nada. Apenas recebendo. Fazendo do nosso raio de convivência o círculo do nosso umbigo. Talvez seja um ano que Deus nos chame para corajosamente corrermos os riscos de aproveitarmos e abraçarmos cada uma das suas oportunidades. Sejam elas quais forem, para você, agarre as oportunidades, não tenha medo. Não seja tímido. Ao final da celebração, uma canção será cantada. E essa canção ela diz assim: toma-me, rendido estou. É uma das canções que quando a IBAGE canta, e eu já experimentei essa mesma canção em outras comunidades, mas quando os meus irmãos aqui cantam, parece que é uma beleza, na verdade, que se canta, porque eu sinto de verdade o fluir do Espírito entre nós, como se isso fosse de fato uma oração sincera. Ó Deus, toma-me. Eu não quero ser mais o mesmo, eu quero ser usado por Ti, eu quero que minha vida de fato faça diferença. Então onde você estiver, porque eu não tenho acesso ao seu povo da faculdade, da escola. Esse ano a Giovana é laranjinha, aí fui aprender o que significa isso, que é um tipo de representante da escola para facilitar os novos que chegam. Eu disse, filha, então seja uma laranjinha, cheia da graça de Deus, dê de fato boas-vindas em nome de Jesus. Talvez seja o ano, queridos adolescentes, para irmos aos orfanatos, irmos aos asilos. Talvez você que está sentado e que toca piano, há um clamor por uma pianista, um pianista. Talvez seja o ano, opa, é a minha oportunidade. O Galbert me compartilhou semana passada, acho que semana passada. No almoço ele disse, pastor, eu fiz o apelo. E cadê o Galbert? Galbert, quantas pessoas vieram? Quantas pessoas, Galbert? 9 pessoas já procuraram ele dizendo, Galbert, conta comigo. É isso, oportunidades versus corações dispostos a servir. Talvez essa seja uma manhã em que Deus mais uma vez te abra uma oportunidade. Quem sabe é uma oportunidade para perdoar alguém que te feriu. Quem sabe seja uma oportunidade para pedir perdão a quem você feriu. O fato é
que o Senhor está nos ensinando a aprender com Ele a correr riscos. É claro que Ele sabia do que ocorreria com Ele em Nazaré, mas Ele não resiste aos propósitos divinos. Existem oportunidades abertas pelos céus de poder falar sobre Ele, que jamais devemos recusar. Segundo, já que se corre risco, admirarão sua palavra, admirarão sua postura, admirarão sua coragem, mas o desprezarão. O texto é lindo demais, porque Jesus lê Isaías 61 e ele corta, depois você pode dar uma olhada lá, que é lindo demais, essa particularidade do texto. Jesus, ele repete Isaías 61, que é uma profecia feita a respeito do Messias, mas ele não diz que é o dia da vingança. Ele corta exatamente, no versículo 19, é chegado o tempo favorável do Senhor. Porque o dia da vingança é o dia da volta dele, tribulação, grande tribulação. Jesus, ele vai expor agora, e o texto de Lucas diz que todos, versículo 22, todos falavam bem dele, e todos estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. E aí começou da admiração para o desprezo. Às vezes nós achamos que quando nós abraçamos uma oportunidade, Deus estará à frente dessa oportunidade e nada dará errado. Tudo vai dar certo. Todos nos amarão. Porque falamos aos nossos amigos que somos evangélicos ou que seguimos a Cristo, eles também entenderão e se abrirão sempre para ouvir a palavra. Mentira. Às vezes a gente acha que vai dar tudo certo. Nós vamos sentar, vamos planejar a administração financeira e vai dar tudo certinho. Também não, besteira. Algumas coisas podem sair do lugar. Mas isso significa que você deu o primeiro passo. Você saiu do raio da zona de conforto. Mas esteja preparado. Por isso, o convite dessa manhã é para corrermos riscos. Quantos amigos para quem eu me dediquei me viraram as costas? Quantos ministérios que eu acreditava que seriam bem-sucedidos tiveram tantas dificuldades? Mas tantas dificuldades. Quantos projetos que nós começamos não terminou muito bem? Porque a gente às vezes acredita, romanticamente, que por trás não esteja uma luta espiritual. Então Jesus vai, abre o texto, ele diz, todos que me conhecem aqui vão ficar admirados, eles ficam. Mas logo a admiração dá lugar ao desprezo. E logo do desprezo à fúria. E é importante que nós entendamos isso. Que às vezes as pessoas podem até admirar a nossa coragem, mas irão recusar o conteúdo. Podem até admirar a nossa ousadia, mas irão colocar em xeque nossa integridade. Eu me lembro de um filme que eu assisti, chamado Corajosos. Não sei quantos assistiram esse filme, Corajosos. E vocês se lembram de um teste que um patrão fez com um funcionário. E é interessante a capacidade que aquele filme nos projeta para a vida comum. Porque o teste que foi feito de integridade para aquele funcionário, ele foi aprovado, mas não sem o desafio da possível perda do emprego. Ele estava disposto a abrir mão do emprego por causa da sua honestidade. Talvez, nessa manhã, em nossos corações, Deus encontre disposição para isso. Pastor, eu quero que o meu namoro seja um namoro santo, sem um ato sexual. Eu quero, pastor, que o meu casamento seja puro e santo, sem a tentação para o adultério. Eu sei, e essa é uma oportunidade que Deus nos dá, do querer. Mas não imagine que isso será enfrentado sem lutas. Haverão lutas. Por isso Daniel nos ensina, junto com seus amigos, tem cova de leões para os que mantêm a fidelidade. Tem fornalha de fogo ardente para aqueles que não voltam atrás e não recuam. Mas o fato é, os céus foram testemunhas de que nós nos livramos da zona de conforto. A gente abraçou a oportunidade, a gente declarou a nossa fidelidade a Deus e corremos o risco de, ainda admirados, provocar um desprezo. Por isso cuspiram em Jesus durante o seu caminho à cruz do Calvário. Blasfemaram do Messias, aquele que por tantas vezes estendeu a mão para curar. Pregaram suas mãos e pés no madeiro. E isso é importante que a gente se lembre. Correr risco não significa ter o controle de todas as coisas para que tudo vá bem. Você não estará no controle nunca de todas as coisas, de nada.
Eu não falei da montanha-russa? Estamos no parque, acabamos de sair da montanha-russa, uma trava de cabeça para baixo. Agora há pouco nós estávamos nela. E eu fiquei pensando comigo, e se fosse eu lá naquela montanha-russa? Mas daqui a pouco estou eu em outra montanha-russa. Quer dizer, olhei, travou lá, depois liberou, mas eu vou em outra. Se no lazer tem risco, você acha que nos relacionamentos não tem risco? Pastor, e se eu começar a fazer amizade aqui, o senhor garante que vai dar? Não, eu não garanto nada. Eu garanto uma coisa, você saiu da sua zona de conforto e abraçou a oportunidade de estreitar seus laços de amizade, saber mais do que o nome do pescoço que se assenta à tua frente, de convidá-lo para comer ao redor da sua mesa. A palavra de Deus é confrontadora e nem todos reagirão bem como você espera. Está lá o Filho de Deus, com a própria palavra doce em pessoa, e rejeitam ele. Terceiro e último princípio importante: não só te desprezarão, julgando o seu valor como nascido na cidade ou como filho de qualquer pessoa, mas ficarão furiosos com você. E a frase é: ainda que não seja nossa intenção deixar ninguém furioso, o incômodo e o constrangimento gerado pela palavra produzirá ou arrependimento ou a fúria. Ou a palavra de Deus por meio da nossa vida provoca arrependimento ou provoca fúria. E aí lembra, você não tem o controle sobre a palavra que você professa, que você ministra. Por isso que o Espírito é quem convence. Sua parte nesse processo é falar, é orar, é amar, é se comprometer, é se envolver com a causa. Mas o que se dará e se desdobrará a partir disso, eu e vocês não temos controle. Por isso as pessoas se enfurecem. O texto, se você depois continuar, vai perceber que muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas por causa da palavra de Cristo se converteram, mas muitas, principalmente os religiosos, se enfureceram. E se enfureceram na medida de desejar a morte de Cristo. Pegaram ele e o expulsaram da cidade que nasceu. Desculpa, nasceu em Belém. Da cidade que cresceu. A cidade em que ele era um menino. Que cresceu com o adolescente. O adolescente filho de José. O jovem filho do carpinteiro. Expulsaram ele da sua cidade natal. Fúria. Mas lembrem-se, você cumpriu a sua parte. Pastor, eu vim aqui, eu servi a Cristo, mas me rejeitaram. É a fúria que provoca o serviço em dedicação total a Deus. É natural que isso possa ocorrer. Eu me lembro de quando trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional, eu me lembro de, a um determinado momento, provocar a fúria nos meus companheiros por causa de uma promoção. É evidente que os lugares que nós trabalhamos, eles também são fruto da inveja. Mas por que mudarmos o nosso jeito? Por isso que Jesus, ele não reconsidera. Jesus, ele não diz para as pessoas: olha, desculpa, vamos fazer o seguinte, olha, não é daquele jeito, não se cumpriu ainda não. Ele não ameniza. Ele diz: olha, se cumpriu mesmo, eu sou o Messias prometido pelos profetas, e daqui por diante vai ser assim: cegos abrirão suas vistas, vocês os verão de olhos abertos, com vista restaurada, paralíticos se erguerão e andarão entre vocês. Vai ser desse jeito. Talvez você seja pressionado, não recue. Hebreus diz: o justo que for pressionado e recuar, Deus dizendo: minha alma não tem prazer nele. Por isso que correr riscos faz parte. Romanos diz: nós somos como ovelhas, levadas pelo matadouro. Romanos está tentando explicar que seguidores de Cristo, do Jesus crucificado, receberão em suas vidas pelo menos a perseguição. Pelo menos. Mas talvez a perseguição não no nível de morte, mas a perseguição de abrir mão de um jeitinho para ser bem sucedido, de coisas fraudulentas para ser aprovado. Outro dia estava dizendo aos meus amigos: qualquer nível de amizade que exija que você abra mão dos seus valores espirituais não é uma amizade que vale a pena. E às vezes nós abrimos mão para podermos ser aceitos. Jesus nos ensina:
não dá. Você terá que correr riscos. E correndo riscos, você terá que ser capaz até de correr risco de própria vida. E aí eu queria mostrar alguém para vocês. O nome dele é Lawan Jimmy, um pastor. Ele pastoreava na Nigéria. Um homem de Deus. Dia 3 de janeiro desse ano, ele foi sequestrado pela célula terrorista Boko Haram. E sequestrado, fizeram ele enviar um vídeo e queriam dinheiro. E por não terem dado dinheiro, ele foi executado agora no dia 20, decapitado. O vídeo do pastor é de que tranquilizar a sua comunidade. Porque quando ele abraçou a fé, ele sabia que isso fazia parte. Estou falando, hoje é 26, há 6 dias esse irmão nosso, por não recuar, por saber que a fé inclui correr riscos, ele foi decapitado. O devolver à sua família, à sua comunidade que ele pastoreava há anos. Um homem respeitado, um líder que se importava na Nigéria com a comunidade no entorno. E nós queremos proteger a nossa vida. E nós não queremos nos envolver. E nós não queremos nos apresentar. Não queremos, porque correremos os riscos de perdermos amigos, favores. Eu aprendo com o pastor que eu tenho que estar disponível a uma rendição, a um nível mais profundo do que eu fui capaz de experimentar em 2019. Ou eu me entrego de verdade totalmente ao Senhor para Ele cumprir seus propósitos em mim, ou serei sempre superficial na minha adoração, ou serei sempre virtual na manifestação do que creio. Ou a fé, irmãos, dirige as nossas atitudes, ou nós não seremos encontrados por Ele como dignos de fato. Há um versículo bíblico, lá em Hebreus capítulo 11, e quando o autor de Hebreus, ele faz uma narrativa sobre os heróis da fé, ele conclui: esses homens e mulheres, eles viveram no mundo, mas o mundo não era digno deles. O pastor Lawan Jimmy foi um irmão nosso, do qual o mundo não era digno, porque ele ousou viver aquilo que Cristo nos ensinou, de negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E quando Jesus está dizendo isso, é o risco de perder tudo, por amor a Ele. Estamos no primeiro mês do ano, encerrando. Deus está nos dizendo: filhos, filhas, eu posso usar a vida de vocês? Vocês estão prontos para de fato e de verdade correrem todos os riscos possíveis para fluírem os meus propósitos, para realizarem o meu querer, ou se manterão no anonimato, ou aceitarão a zona de conforto? Então essa é a palavra dessa manhã. E em oração diante do Senhor nessa semana, eu disse: Pai, minha vida é Tua, cumpra sobre minha vida os Teus propósitos. Ó Deus, que de maneira alguma minha timidez resista ao Teu querer, que eu seja capaz de correr todos os riscos por amor ao Senhor, por saber que, como cantamos, Tu és bom, Tu és bom. Pastor Lawan Jimmy, no vídeo, disse à sua família: Deus é bom. Porque talvez a família agora esteja conjecturando: como pode Deus ser bom, permitir isso? E a última palavra que receberam dele então foi essa: Deus é bom. E nós sabemos que a eternidade nos aguarda, e os sofrimentos do tempo presente, disse Paulo, não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. E se não vivermos por este propósito, seremos as pessoas mais infelizes da face da terra. Então nos ergamos, irmãos e irmãs, nos ergamos nessa manhã,
e proclamemos essa entrega nessa canção total ao nosso Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cantar para Ele? Que seja a sua oração, seja a sua entrega. E se você quiser vir à frente, venha. Eu quero orar depois pela sua vida. Se quiser, venha. Pastor, tem algo em mim que agora o Senhor está falando e eu quero entregar a Ele. Entrega a sua vida, seus bens, seus recursos, seu status, entrega tudo a Ele. Toma-me, rendida estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, entregue para Ele. Te entrego, ó Deus. Entregue-se por completo a Ele. Vem limpar as minhas mãos. Venham se consagrar. Venham. Meu coração, eu de tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Consagre seu casamento a Ele. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Diga isso pra Ele. Eu sou teu e tu és meu. Entregue sua vida para Ele. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade de estar com o Márcio Keski, a Juliana, a Júlia e o João. Uma família do nosso meio que foi para Orlando. Eles foram para investir nos estudos. E aí um dia, trabalhando, ele disse para uma pessoa: e aí, como é que você está? Ele ousou fazer a pergunta mais profunda das relações humanas. E essa pessoa disse: olha, eu estou muito mal. Ele iniciou na sua casa, há umas 4 semanas atrás,
Ele iniciou um pequeno grupo. E já tem 30 brasileiros frequentando esse pequeno grupo. Ele correu riscos. Está todo sábado tendo que abrir sua casa. Mas eu falei para ele: Márcio, onde quer que estejamos, nós iremos correr o risco de podermos servir ao Criador dos céus e da terra e ver sua glória nisso. Seus dias agora têm sido divididos entre aconselhamentos, entre apoio. Mas, irmão, se não foi para isso que vivemos, que viemos à existência, para que será? Apenas para o ajuntamento de recursos? Apenas para pendurarmos quadros de formação acadêmica? Se não formos para amar pessoas, para que será então que vale a nossa vida? Por isso, correremos riscos para cumprir os propósitos divinos. Tem uma família que é muito cara para mim, que é muito querida nos visitando nessa manhã. Pastor Aloysio, a Lia, Larissa, eles estão entre nós. Ele é pastor da igreja que eu cresci. Lá, ainda para muitos eu sou Marquinho, porque me viram crescer. Mas o ministério que o pastor Aloysio tem feito é extraordinário. Como Deus tem abençoado. E nós estamos conversando sobre o ano difícil que foi para toda a família. O ano de lutas na área da enfermidade. E eu queria chamá-lo aqui porque ele vai orar por nós. Pastor Luiz, por favor. Não sei onde você está, mas vem aqui. E Deus tem abençoado a vida desse pastor e de sua família querida. Abençoado a igreja. Porque tanto ele quanto sua família, pode vir aqui em cima, pastor, ó, decidiram que a zona de conforto não seria o lugar de morada para eles. Eles viveriam nos riscos de poderem amar a Deus e cumprir o seu querer, cumprir a sua vontade. Não sei o microfone ali. Então nós vamos orar. Nós vamos aqui à frente, os que vieram, porque tem algo a consagrar ao Senhor, algo a entregar para Ele, para este ano. Nós vamos unir a vocês e a vocês também, para que esse ano não seja um ano de proteção. Eu vou me proteger e não vou servir. Vou me proteger e não vou falar de Cristo. Vou me proteger e não vou me preparar melhor. Não, esse é um ano de corrermos os riscos por amor a Cristo. E eu queria então pedir que tanto vocês aqui à frente dessem as mãos, quanto aqueles que permaneceram no seu lugar. Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom. Amém. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é presente em todos os momentos. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ensina que vale a pena correr risco, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de mim, da minha família. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus, porque um tumor inesperado não foi suficiente, ó Deus, de tirar a minha alegria, de tirar a minha paz, Aleluia. de tirar, ó Deus de amor, me tirar da caminhada do Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem curado a minha esposa, Aleluia. minha filha. Glória a Deus. Ó Deus, por obrigado isso. porque nós temos passado pela tempestade. É verdade, ó Deus, que o barulho nos assusta, Sim, Pai. mas o Senhor está conosco em todos os momentos, Pai. E agora nós estamos aqui, meu Deus, rendidos diante do Senhor, para dizer, meu Deus, que nós te amamos, Pai. Para dizer que nós permaneceremos, ó Deus, firmes nessa caminhada. Amém. Para dizer-te, ó Deus, que a coisa mais importante, mais linda deste mundo é servir ao Senhor, Aleluia. Pai. E vale a pena servir ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra nos diz que há uma coroa preparada para cada Glória. um de nós. Aleluia. Para aqueles que forem achados fiéis, meu Deus, ao Senhor. Toma, meu Pai, a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Amém. O Senhor sabe da luta, da dor. O Senhor sabe das tristezas. O Senhor sabe aquilo que está acontecendo no seu dia a dia, Pai. Mas que eles possam romper em fé. Amém. E experimentar as bênçãos que vêm do Senhor, meu Amém. Pai. Deus, eu te agradeço por essa igreja. Ó Deus, muito obrigado, porque foi o Senhor que colocou no nosso coração o desejo de estar aqui, ó Pai. Obrigado, Ó Deus, Deus. obrigado por essas férias. Obrigado, ó Deus, por poder estar junto com o pastor Marcos Davi. Meu Deus. amigo, teu servo, meu Obrigado, Pai, Deus. cuida dele, Pai. Amém. Renova a esperança, a alegria, Amém. a força física e espiritual. E que este ano, meu Deus, seja um ano de crescimento. Amém. Seja o ano do avançar desta igreja, Pai. Seja o ano que nós possamos aprender do Senhor. Amém. E crescer no Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, mais uma vez. Pois nós oramos assim, com muita alegria, e em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. e amém. Amém.
Deus abençoe. Dá um abraço apertado. Bom almoço a todos. Vão em paz. Deus abençoe. Foi de Deus, cara. Muito obrigado, tá? Deus te abençoe.